Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor, né? Hoje é dia... Oh, meu Deus. 3 de fevereiro de 2026. Nós estamos a 411 dias do término da geração da figueira. Dá 1 ano, 1 mês e 21 dias. Cada dia mais perto, né? Boa noite, Rosane. Boa noite, Alberto. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Hoje o dia foi um dia meio corridinho. Eu tô de férias durante 12 dias, mais ou menos. Tô de férias, ai meu pai do céu. De férias em casa. Mas é isso aí, né? Bom, a gente ficar de férias de vez em quando. Acordar a hora que quer. Fazer comida se der para fazer, se não der, não faz. Né? Graça e paz, Val. Hoje eu fui o primeiro. O primeiro, Alberto. Seja bem-vindo, meu irmão. Shalom, Vanise. E então, nós tiramos uns dias de férias, né? O dia para poder fazer as coisas do jeito que eu gosto. Paz, Cláudia. Seja bem-vinda, minha irmã. E muita coisa acontecendo, né? E a gente fica até com a cabeça meia tonta. Mas hoje não deu nem tempo de eu ver muita coisa, não, porque eu estava ajudando ela a fazer as malas dela, que ela ia viajar. E assim vamos indo, né? E a gente fica um pouco fora da internet, quando a gente volta, a gente leva até um susto das coisas que já aconteceram, né? Mas é isso aí, nós estamos nos preparando para a vida eterna. Shalom, Andréia. Shalom, boa noite, Aline. Nós estamos nos preparando para a vida eterna, né? E hoje de manhã, conversando com uma irmã, né? E nós estamos falando, né, sobre as pessoas que que tinham um discurso, né? Um discurso e de repente esse discurso está mudando. E estão voltando para onde saíram, né? Estão voltando para onde saíram. E a gente fica assim perplexo, porque antes era um discurso intenso, né? Sobre como se portar nesses últimos dias, né? O que nós devemos deixar, o que nós devemos não deixar, o que devemos aceitar, o que não devemos aceitar, né? Um discurso dentro da palavra, né? Dentro dos acontecimentos. E de repente você vê essas mesmas pessoas mudando o discurso, né? Mudando, parece que tudo que foi falado foi em vão, né? Tudo que foi falado foi em vão. E isso choca aqueles que estão de verdade olhando com compromisso para a volta de Jesus, né? Que estão olhando com compromisso para a volta do Pai. E às vezes você pode falar assim, mas será que a gente não está se achando santo demais? Não, irmão, nós não somos santos. Quem te disse que nós somos santos? Não somos, não. Somos pecadores. Somos necessitados das misericórdias do Senhor. Mas nessa necessidade da misericórdia do Pai é que a gente começa a ler a palavra, entender o que está escrito nela, buscar viver uma vida de acordo com essa palavra que está aqui. E aí é onde você se choca, né? Você se choca de ver o pessoal voltando com saudade, né, do Egito, com saudade das cebolas do Egito, com saudade das panelas do Egito, né? Um povo sedento. Porque eu acredito, irmãos, que é o seguinte, presta atenção no que eu vou falar para você. Eu acredito que essas pessoas, elas sabem que Jesus vai voltar, mas elas estão assim, não vai ser agora não. Vai demorar bastante tempo, a gente se enganou. Vamos voltar então para o que a gente era? Vamos voltar para as mesmas coisas, porque ele não vai voltar agora. Lembra, lá na parábola das 10 virgens, que fala assim, e tardando o noivo, elas tosquenejaram? Tá lembrado disso? Que tá escrito lá? Tardando o noivo, elas tosquenejaram. Irmãos, eu prego a volta de Jesus
São 12 anos que eu prego a volta de Jesus. São 12 anos que o Senhor me separou dentro dessa casa. Eu fiquei sem as minhas filhas. Presta atenção no que eu vou te falar. Eu vou contar aqui para você. Eu me separei, né? Em 2008 foi que eu fiquei, 2010, 2011 eu me separei. 2011 eu me separei, né? E separei no papel. E eu morava aqui do lado, ó, da onde eu moro, morava aqui do lado. E um dia eu estava ali e o Senhor falou comigo: as suas filhas vão embora. Desse jeito. E você precisa ficar sozinha. Eu não escutei assim: as suas filhas vão embora, você tem que dar um jeito. Não, eu escutei desse jeito: as suas filhas vão embora. Shalom, Leninha. E você precisa. Foi essa palavra que eu escutei na madrugada. Mas assim, forte no meu ouvido. Eu estava dormindo. Eu acordei assustada. Shalom, Denise. Graça e paz, minha irmã. Eu acordei assustada. Muito assustada. Eu falei: meu Deus, minhas filhas vão embora. E eu preciso ficar sozinho. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E no outro dia, tinha uma moça que trabalhava comigo. Eu falei: Aline, essa noite eu escutei que as minhas filhas vão embora e eu preciso ficar sozinha. Boa noite, Eliane. Isso foi uns 6 meses antes. Eu nem sabia que eu ia mudar para essa casa. E aí eu comecei, aquilo não saía da minha cabeça, não saía da minha cabeça. Mas eu falava assim: não, elas vão embora quando casar, né? Quando casar, elas vão embora. 6 meses depois eu me mudei para essa casa. E quando eu me mudei para cá, elas ficaram muito bravas comigo, porque Deus tinha mandado eu mudar para cá, porque a casa era de madeira. Elas nunca moraram numa casa de madeira. Eu, quando era menina, Maringá era praticamente casas de madeira, né? Quando eu era criança. Então eu morei, acho que em 2 casas de madeira que meu pai construiu, depois não, só alvenaria. Mas elas nunca moraram e elas disseram para mim que eu era uma covarde, porque eu não, boa noite, Fernanda. Boa noite, Lucilene. Que eu estava retrocedendo, né? Por eu vir morar numa casa de madeira e que elas não iam me acompanhar. Isso eu mudei no domingo. Na segunda-feira, aliás, na quinta-feira, às 5 da manhã, elas foram embora. Elas foram embora, pegaram todas as coisas delas e foram embora, alugaram um carro, veio buscar elas, levaram tudo delas, tudo. Não me deixou endereço, não me deixou e-mail, me bloquearam em todas as redes sociais, tudo, até o WhatsApp, naquela época estava começando, até isso bloquearam. Shalom, Viviane. O celular, tudo, aonde eu pudesse achar elas, bloquearam. Quando eu vi acontecer aquele dia, né, que elas saíram às 5 da manhã, elas se despediram de mim e falou: chegou a hora de nós irmos embora. Desse jeito. E eu falei assim: chegou a hora. Eu lembrei do que eu ouvi, né? Eu lembrei do que eu ouvi. E naquela manhã eu não sentia o chão debaixo dos meus pés. Eu sentia que eu estava flutuando. Boa noite, Fatinha. Mas eu não estava flutuando na bênção, eu estava flutuando no desespero. Entendeu? Não, Aline, não foi estudar não, minha irmã. Não foi estudar não. Eu estava flutuando no desespero, eu não tinha chão. Parece que os pés, paz, Rose, parece que os meus pés eles não estavam no chão. Ele estava no ar, mas não era um ar estável. Era uma coisa muito estranha. Era uma sensação horrível. Mas naquela hora que eu vi que elas foram embora, e eu ali, e elas falaram para mim: chegou a hora da gente ir embora. Eu falei: chegou a hora de vocês ir embora. Quando eu falava assim com elas, eu lembrava do que Deus tinha falado comigo há 6 meses antes. Que elas iam embora e eu tinha que ficar sozinha. Eu precisava ficar sozinha. Isso foi eu entrei aqui no dia 10 de outubro. Isso foi no dia
4 de outubro. 14 de outubro, desculpa, 14 de outubro. E eu passei uma semana que eu não tinha lugar para ficar. E o Senhor falava comigo, não procure. Shalom, Patrícia. Os meus irmãos falavam, Ruth, você tem que ir atrás. Ruth, você não pode deixar isso. Eu falava, não posso. Deus manda dizer para mim que eu não posso ir atrás. É para eu ficar quieta. Paz do Senhor, Rita. Que não é para eu correr atrás, é para eu ficar quieta. É para eu ficar quieta aqui onde eu tô. Não é para eu ir atrás. Mas se você é mãe, você tem o direito de ir atrás. Eu falei, eu não posso ir. Deus está falando que é para eu ficar quieta. Não, já era maior de idade já, Aline. Já era maior de idade já. Minhas filhas já tem, uma vai fazer 40 anos e a outra tem 36 anos vai fazer, né? E eu ali, e eu fiquei assim, atordoada. Isso foi outubro. Passou o mês de novembro. Quando foi no dia 5 de dezembro, eu escutei, já falei para vocês, eu escutei aqui sentada nessa mesa, o tempo do fim chegou. Eu escutei às 10 horas da manhã, no dia 5 de dezembro. Eu estava cortando uma colcha lindíssima, eu estava cortando, toda de Dresden. E eu escutei forte no meu ouvido. O tempo do fim chegou. Preparem-se. Armazena alimento porque vai faltar. Avisa. Desse jeito. Na hora eu fiquei assim. Eu parei de cortar exatamente. Eu parei de cortar. Tem 12 anos isso. Então é 2012, 2013, né? 2013, mais ou menos. Eu tenho 12 anos exatamente. Então, nós estamos em 2026, menos 12, 2016, 2014, né? 2014. Eu me separei em 2011. É isso mesmo. 2014 aqui. Aí, o que aconteceu? Eu parei. Para você também, Aline, um abraço enorme, minha irmã. Eu parei. Eu olhei para a moça que trabalhava comigo e falei, Aline, eu escutei que o tempo do fim chegou e vem uma grande fome sobre a terra e é para a gente se preparar. Ruth, você tá ficando doida? Eu falei, não, é a mesma voz que eu escutei que minhas filhas iam embora. E ela sabia, porque eu tinha contado para ela das minhas filhas. Ela sabia. E ela era crente, entendeu? E daí pra frente, isso foi no mês de dezembro. Eu comecei a enxergar o céu, irmãos, preto. Era o céu, não era preto, era um acinzentado, indo pro preto. Eu comecei a enxergar o céu daquele jeito e começou a me entristecer meu coração. Eu sentia como se hostes malignas estivessem no céu. Como se o céu estivesse lotado de hostes malignas. E eu clamava a Deus e eu pedia a Deus, Senhor, tem misericórdia. Tenha misericórdia. E aí no dia, eu lembro desse dia 28 de janeiro. Faltava 4 dias para começar as aulas, que eu sou professora aqui de artesanato, né? E eu falava, Senhor, se o Senhor não me der alegria de volta, eu não tenho como fazer o que eu faço. Se o Senhor não me der alegria de volta, eu não tenho como desenvolver os projetos de artesanato que eu desenvolvo para o povo. Porque eu fazia projetos, irmãos, para vários artesãos aqui da minha cidade, né? Eu desenvolvia projetos para vários lugares que faziam artesanato, então eles me pagavam pelos projetos que eu desenvolvia. E se você não tiver alegria, você não desenvolve um projeto desse. Tá entendendo? Você não desenvolve. E eu comecei a clamar a Deus, e aí quando isso foi às 7 horas da manhã, aí eu falei para Deus assim, aí eu escutei assim, se você trabalha bem, continua trabalhando melhor ainda, porque vai ter um tempo de silêncio, mas depois tudo volta ao normal, não mais com o pecado. Aí ele falava assim, o médico continua sendo médico, o professor continua sendo professor. E ele ia falando as profissões,
ia falando das profissões, mas eu não lembro o restante das profissões que ele falou para mim, mas eu lembro do médico, eu lembro do professor, nitidamente. E aí eu falei, Senhor, se o que eu estou ouvindo vem, boa noite, Esther, se o que eu estou ouvindo vem de ti, se o que eu estou ouvindo vem de ti, me mostre alguém que tenha sonhado ou tenha tido alguma revelação da forma como o Senhor me falou. E eu desci aqui e liguei o tablet, eu tinha um tabletzinho branco, Samsung, e naquele momento, naquele tablet, estava o canal, eu não lembro agora o nome do canal, mas a irmã tinha traduzido uma revelação que uma irmã americana tinha tido aquela noite. E ela traduziu, e na revelação ela falava as mesmas coisas que eu, ia ter um tempo de um silêncio. E depois desse silêncio, o pecado não existiria mais, mas o mundo ia continuar. E o médico continuaria sendo médico, o professor continuaria sendo professor, e foi do jeito que eu ouvia, foi falando na mesma revelação, e no final ela disse assim, e o artesão continua sendo artesão. Quando eu ouvi aquilo, porque no meu não veio o artesão, no meu ouvido não veio o artesão, mas na fala dela, que ela recebeu de Deus, o artesão era o último. Naquela hora eu vi que Deus estava falando comigo. Então eu sabia que ele ia me devolver a alegria. Então foi aí que eu comecei a dividir o meu tempo, dividir as minhas emoções. Então, quando eu estava dando aula, que eu estava trabalhando, recebendo encomendas, eu estava alegre, eu estava feliz, eu estava desligada entre aspas, né? Mas eu estava desligada da parte crítica, daquilo que Deus ia falar comigo. Quando eu fechava a porta, 6 da tarde, eu fechava a porta daqui, porque aqui onde eu estou era o meu local de trabalho forte aqui, tá? Aqui era o meu local de trabalho forte. Aqui eu atendia em torno de 4 pessoas por dia, né? Dando aula, recebendo encomendas, aquela coisa toda. E tinha sala ali dentro que eu tinha os meus estoques e os meus, como é que falam? Tudo que eu fazia eu expunha ali. Eu fechava a porta, irmãos, caía aquela contrição em mim. Era a hora de eu ler a Bíblia, era a hora de eu estudar, era a hora de eu pesquisar o que Deus estava me revelando. Tá? O que Deus estava me revelando. Passou, escuta isso, passou uns dias, eu levantei de manhã, fui no banheiro e escutei assim, Dias de Noé. Eu falei, meu Deus, Dias de Noé. No outro dia, de novo, no mesmo horário, Dias de Noé. E eu falava, meu pai, mas o que é esse negócio de Dias de Noé? No outro dia, de novo, 3, 4 dias foi assim. Até que eu falei assim, eu vou abrir a Bíblia em Gênesis para ver os dias de Noé. E li, mas eu não entendia. Eu li toda a parte, eu falei, meu Deus, mas o que o senhor quer falar dos dias de Noé comigo? Tá falando aqui que, como é que diz? Que os homens, né, pecaram contra Deus. Eu não conseguia entender o que estava ali. E aí que eu comecei a pesquisar na internet, naquele período, era, como é que diz, não era a pesquisa que se tem hoje, apesar que achava muito mais coisa, né, hoje já tiraram muita coisa da internet. E comecei a pesquisar Dias de Noé e me apareceu o livro de Enoque. E aí eu fui procurar na internet o livro de Enoque, achei um em PDF. Quando eu liguei o YouTube, tinha outros irmãos que também estavam falando sobre o livro de Enoque, que estavam baixando em PDF para ler o livro de Enoque. Irmãos também que estavam tendo a mesma revelação que eu. Entre eles o Neemias Gomes, na mesma época. Foi na mesma época. E ali, meus irmãos, eu comecei a estudar. Naquele período eu estava assim, eu fazia hoje para pagar a comida de ontem. Tava desse jeito. Então o que eu fiz?
Eu fui numa moça que tem aqui perto e eu pedia para ela imprimir para mim de 10 em 10 cópias, porque eu não tinha dinheiro para imprimir as 80 páginas do livro. Então eu fui imprimindo de 10 em 10 cópias até eu conseguir completar o livro. E eu ia lendo o livro, ia lendo e observando e pesquisando. E aí foi quando eu entendi o que é o capítulo 6 de Gênesis. Eu entendi que o livro de Enoque é o capítulo 6 de Gênesis. 80 páginas de Enoque é exatamente todo o capítulo 6 de Gênesis. E aí eu fui entendendo, e aí eu comecei a procurar os irmãos que também estavam lendo o livro de Enoque, para ver o que eles estavam entendendo, se estava batendo com que eu estava, aquilo que eu estava recebendo. Tá entendendo? Eu não tinha visão, não é nada de visão, é leitura da palavra, leitura do livro de Enoque com a palavra de Deus. E aí Deus foi abrindo o horizonte, Deus foi abrindo, e nesse tempo a gente já sabia que ia ser trocado o DNA das pessoas. A gente sabia porque o livro de Enoque ele deixa específico ali falando, né? Ele fala sobre a adulteração que houve no DNA, na genética humana. E aí nós começamos a ver que, então se fazia os hangouts, né? Os hangouts, não era live, era hangout. E ali a gente conversava, né? Conversava e um perguntava para o outro e a gente chegou à conclusão que ia ter alguma mudança, que a Terra foi colocada no dilúvio porque houve uma mudança genética e Jesus não podia nascer com aquela mudança genética. Então Deus separou a família de Noé para que aqueles que ainda eram puros do DNA. Mas aí quando aconteceu, veio a dita cuja da Pan, aí nós entendemos aonde estava a mudança genética. Aí nós conseguimos compreender. Aí foi quando nós caímos matando em cima, né, do líquidozinho que enfiaram em todo mundo. A gente começou a falar, a ponto de muitos canais caírem. E a gente falando porque a gente já estava lendo o livro de Enoque. Mas não foi só para mim que Deus deu essa revelação, Deus deu para vários irmãos. Não foi só para mim. Foi para vários irmãos e todos juntos estavam pesquisando o livro de Enoque. Então, irmãos, eu digo para vocês, como é que eu posso me esquecer daquilo que Deus falou comigo há 12 anos atrás? São 12 anos que eu moro nessa casa. 12 anos eu moro aqui. 6 anos minhas filhas ficaram longe. Sabe para quê? Para que eu pudesse estudar a palavra. Porque se eu tivesse elas comigo, não dava tempo. Eu tinha que fazer almoço, eu tinha que lavar roupa, eu tinha que fazer tudo. Entenderam? Porque elas também trabalhavam. Então eu ia dobrar de serviço. Mas o Senhor me deixou 6 anos sozinha. Eu e Deus. Nem meus parentes apareciam aqui. Era eu e Deus. Pesquisando, aprendendo a palavra. Tinha dia que eu chegava a chorar. Senhor, eu não consigo entender isso. Me mostra, me explica. A gente buscava informação. Muitos irmãos às vezes também não conseguiam entender. Mas era muito choro. Muita, como é que diz, dedicação na palavra para poder entender muita coisa, do pouco que a gente sabe. Mas para quem não sabia nada, né, é muito. Agora, como que eu posso ter saudade da cebola do Egito, sabendo o que Deus falou com a minha vida? Como é que eu posso ter saudade das panelas do Egito, sabendo o que Deus mostrou para a minha vida? Como é que eu posso querer voltar ao sistema sabendo que Deus me revelou, sabendo que Deus me tirou de dentro do sistema? Eu não queria sair do sistema não, meu irmão. Eu não queria sair. Eu estava bem, com amizades lá dentro. Mas o Senhor falava para mim, não é tempo mais de você ficar aí, você precisa sair. E eu falava, mas Senhor, tem misericórdia. Eu ia, chegava lá, Deus falava para mim, volta porque aqui não é o teu lugar.
Até que um dia eu não ia, não saía, recebi a encomenda de 2 caminhas de cachorro. E eu fiz as caminhas, coisa mais linda ficar as caminhas, e fui levar para a pessoa. E eu não sabia que a pessoa era como é que diz? Nora, sogra da filha de uma pessoa dessa igreja aqui. E aí ela me fez uma pergunta. E nessa pergunta eu falei determinadas coisas que eu conhecia, que eu sabia. Mas eu não sabia que ela estava usando a minha fala para poder fazer um engendro. Entendeu? E cortar o casamento do filho dela. E quando eu desci, que eu falei, mas eu falei, né? Aquela coisa, falar demais, né? Eu desci e eu escutei assim, você não faz ideia o que você fez hoje. Eu escutei, você falou demais. Desse jeito, eu escutei, eu sabia que Deus estava falando comigo. Eu falei, ai Senhor, se eu falei demais, seja o que Deus quiser, eu vou aguentar as consequências. E vim para casa. E aí, o bicho estourou. A conversa aumentou um tantão, que eu não sei nem o quanto que aumentou, e vieram aqui tirar satisfação comigo. Eu falei, não, eu falei assim, agora esse resto aí não falei não. Eu não falei não. Mas aí o Senhor falou comigo, naquela hora o Senhor falou comigo, tá vendo? Você não saiu pelo amor, eu mandei você sair, mas eu tô usando isso para te tirar com dor. E você vai sair agora com dor. Quando eu escutei isso, que estava a gente aqui conversando, né, esclarecendo tudo, eu olhei para a pastora e falei assim, não se preocupe, porque eu estou saindo da sua igreja. Como assim, Ruth? Você não vai fazer uma coisa dessa porque tinha coral, né? O coral segurava o povo dentro da igreja. Eu falei, não, o Senhor acabou de falar para mim que eu não saí pelo amor, mas eu tenho que sair pela dor. Então eu não espere mais que eu vá para a igreja, porque eu não vou. Agora é o fim. Agora é o fim. Rutinha, você não pode fazer isso conosco. Eu falei, posso fazer. Posso fazer porque é Deus que está mandando. E assim, meus irmãos, eu saí pela dor, por ter aberto a boca demais. Por isso eu falo para vocês, cuidado com a língua. Todo mundo é suscetível a isso. E saí, nunca mais eu voltei para uma igreja. Nunca mais eu pisei numa igreja. Vocês estão achando que eu pisei em igreja depois disso? Não. Nunca mais. Então, meus irmãos, como é que eu posso voltar para o sistema se o Senhor fez tudo isso comigo? Como é que eu posso ter capacidade de ter saudade do Egito? Não dá. Não. A minha vida daqui para frente, é somente rumo ao Jordão. Vamos passar o Jordão. Vamos atravessar o caminho até Canaã celestial. Não dá para voltar para as panelas do Egito. Eu quero ler com vocês o que o povo de Israel fez. Porque nós estamos no deserto como eles estavam. Diz aqui, capítulo 16 de Êxodo, tá? Diz assim, e partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel, vieram ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão no deserto. Presta atenção, eles saíram do Egito, saíram da escravatura, saíram dos açoites de Faraó, saíram daquelas casas horrendas que eles moravam, casas de escravo. Boa noite, Daniele. E agora eles estavam indo para a terra prometida. Mas eles murmuraram contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram, quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito.
Isso porque eles clamaram lá na terra do Egito por socorro, clamaram por livramento e Deus enviou Moisés para livrá-los. Olha isso aqui. Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até nos fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda a multidão. Pesado, né? Eles tinham visto tudo que Deus operou na mão de Moisés. Eles viram o povo do Egito ficar no escuro e eles com luz. Eles viram o povo do Egito beber água de sangue e eles com água limpa. Eles viram as rãs indo sobre o povo do Egito e eles não tinham nada de rã com eles. Eles viram o que Deus fez, eles viram a matança dos primogênitos. Eles viram tudo o que Deus fez, mas agora esse mesmo povo estava murmurando contra o Senhor. Estavam de novo pensando nas panelas do Egito, estavam de novo observando o que estava no Egito. É como hoje, os que antes eram como nós, agora estão assim, não. Nós nos enganamos, Jesus não vai vir não, ele está demorando. Ele está demorando. Quem é que vai saber se não vai ser daqui 50 anos? Eu nem vou estar viva mais, nem vou estar vivo. Vamos voltar para o sistema. Vamos voltar, porque lá no sistema nós temos microfone, lá no sistema nós temos corais, lá no sistema nós temos shows, lá no sistema tem um monte de pastor que fala, que faz piada. Lá no sistema tem muita coisa boa. E nós precisamos voltar para o sistema, porque lá é o nosso lugar. Nós precisamos voltar a pagar tudo para eles direitinho, né? Nós temos como fazer as coisas lá. Vamos voltar para o sistema, meus irmãos. Eu vou dizer uma coisa para você. Esse pessoal está brincando com Deus. Esse pessoal está brincando com Deus. Olha aqui, ó. A irmã está falando aqui, antigamente eu tinha os pregadores em tão alta conta, hoje eu olho somente para Cristo, mais ninguém. Não que não haja homens e mulheres de Deus, mas olho somente para Cristo, exatamente. Somente para Cristo. Olha aqui. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus. E o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda na minha lei ou não. Deus, mesmo murmurando, boa noite, Meire, mesmo murmurando, Deus mandou o pão do céu. E acontecerá o sexto dia, que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra ele. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der de comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Vamos lá para Números. Números 11, capítulo 11. Diz assim: e aconteceu que, queixando-se o povo era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial.
Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera contra eles. Presta atenção nisso aqui. E o vulgo, você já viu essa palavra? Vulgo, que estava no meio deles. Presta atenção. O vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? O vulgo estava no meio deles. Sabe quem era o vulgo? Eram aquele povo que saiu com eles do Egito. Os egípcios que saíram com o povo de Israel. Em vez de eles saírem sozinhos, não, levaram os egípcios, porque a terra do Egito estava devastada. O Egito ficou no pó, na lama. E esse povo viu que Israel estava indo para uma terra que mana leite e mel. Eles viram que Israel estava indo, eles perceberam a bênção de Deus sobre eles. E o vulgo andava no meio do povo, quer dizer, os egípcios. Mas esses egípcios vieram para fazer o povo pecar. E agora o vulgo que estava no meio deles vieram a ter saudades, desejos do Egito. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que o Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, seca por comida. Coisa nenhuma há senão este maná. Olha isso. Olha isso que eles colocaram. Coisa nenhuma há senão este maná aos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Ele era amarelado. E espalhava-se o povo e o colhia, e os moía. O povo moía, ele era como uma farinha. Ou nenhum grau o pisava. E em panelas o cozia, e faziam bolos, e o seu sabor era como o sabor do azeite fresco. Eles estavam reclamando da comida do céu. Eles estavam reclamando da comida que é comida lá no Altíssimo. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então ele era molhado, ele era umedecido. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu. E pareceu mal aos olhos de Moisés. Irmãos, nós estamos no mesmo lugar. O povo que está esperando Jesus voltar está dizendo assim: ele tarda. Vamos banquetear. Ele tarda. Vamos voltar às panelas do Egito. Ele tarda. E elas vão tosquenejar. Elas vão tosquenejar. Esse povo vai tosquenejar, vai dormir. Já estão dormindo. E é quando vai bradar: aí vem o noivo. 5 guardaram o azeite, mas as outras 5 não. Nós estamos nesse momento. Fica alerta, meu irmão. Aquilo que o Senhor te mostrou, conserva. Aquilo que o Senhor colocou no teu coração, guarda, para que ninguém venha tomar a tua coroa. Aquilo que o Senhor tem falado dentro de você, guarda. Porque nós somos a igreja de Filadélfia. A igreja que é pobre, mas guarda os mandamentos de Deus. Vamos ler a igreja de Filadélfia? Vamos ler 3 de Apocalipse? Vamos ler lá? Vamos ler a nossa igreja. A nossa igreja está aqui, ó. A nossa igreja está aqui. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro,
o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, porque a gente não tem muita força, nós somos fracos. Nós somos muito fracos. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nós temos uma avalanche de gente contra nós. Nós temos uma avalanche de gente nos chamando de desigrejados, que nós somos mesmo, graças a Deus. Dizendo que nós estamos deturpando a palavra de Deus. Dizendo que nós somos, como é que diz? Que nós estamos levando heresia para o povo. Sendo que a situação é ao contrário. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Escuta isso aqui. Como guardaste a palavra da minha paciência. Esse povo que está voltando para o Egito está perdendo a paciência. Esse povo que está voltando para o Egito, que está com saudade da panela do Egito, das cebolas do Egito, eles perderam a paciência do aguardo da volta de Cristo. E eles querem voltar, porque eles estão se sentindo incomodados. Eles não têm paciência para escutar. Você é um herege. Onde já se viu você sair do sistema e ficar com esse povo aí, esse povo que não tem pedigree, não tem aonde se colocar. Um povo que se conversa por WhatsApp, se conversa, que nem se conhece. Vocês ficam aí. Isso não é igreja. Igreja é só igreja física. Não. A igreja de Cristo, ela não tem parede. A igreja de Cristo, ela é invisível. A igreja que vai herdar a vida eterna, ela não tem parede mais, ela não tem. Ela é a igreja da paciência, da perseverança. Ela é a igreja que sabe ser crente em 4 paredes ou fora das 4 paredes. Ela é a igreja que persevera na fé. Ela é a igreja que persevera na mensagem. Ela é a igreja que persevera naquilo que Deus mostrou. Ela é a igreja que tem o mesmo discurso de quando Deus falou com ela até o final. Ela tem o mesmo discurso. Essa é a igreja que vai herdar a vida eterna. Como guardaste a palavra da minha paciência. Você está sendo paciente? O noivo está tardando. O noivo está tardando. Para nós achamos que está tardando. Mas espera, que ele virá. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eu te guardarei. Que guardarei é esse? Ele vai nos guardar da ira futura, da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Ruth conhecia um povo aí de Curitiba que saiu da igreja e estão se reunindo nos lares. É a igreja dos lares. É que eu aqui não tenho ninguém. Aqui não temos ninguém. Pelo menos eu não conheço. Se tem, eu não conheço. Mas é isso, é a igreja de Atos dos Apóstolos. Eu falo sempre, nós estamos voltando para Atos dos Apóstolos. Nós estamos voltando para Atos dos Apóstolos, a igreja nas casas. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu irmão, quando as coisas, porque nós estamos já, para a coisa acontecer. Quando essa perseguição, aliás, a perseguição, ela já começou. Ela já começou. Ela está maquiada, mas ela está aí.
Será que você vai saber ser crente sem as quatro paredes? Será que você vai professar a palavra de Deus mesmo que você tenha, que você não esteja alinhado no contexto doutrinário do povo aí? Você vai saber se conduzir na presença de Deus se você não sabe agora? Você precisa voltar para as panelas do Egito? Você está com saudade do Egito? Como é que você vai viver? Como é que você vai aprender a ouvir a palavra de Deus se você está indo para a igreja para você ouvir contar piada, para você ouvir mandar beijar a mão de pastor, que agora tá assim, né? Manda beijar a mão do pastor, que nem o padre, né? Chama o pastor de pai, né? A palavra de Deus diz que é só Deus para chamar de pai. Como é que vai ficar esse povo? Será que a cebola do Egito vai salvar essa gente? Quer ver? Vamos para Mateus 25. Vamos dar uma olhadinha aqui em Mateus 25. Vamos lá. Eu já estou terminando, tá? Já estou terminando. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, exatamente fazer chá das mulheres, é isso aí que eles querem, festa. Festa, porque aqui em Maringá tem um desfile de moda de crentes. É no Moinho Vermelho, o salão mais chique de Maringá, o salão mais caro da cidade. E lá eles fazem, as pastoras, né? Desfilam com os trajes das boutiques de Maringá. E assim, é uma tarde, você paga R$300 para o chá, para você participar do desfile. Tá entendendo? Você entendeu aonde é que o povo tá chegando? Mas não, isso é para evangelizar. Evangelizar quem? Evangelizar, meu irmão, é você pregar arrependimento. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Olha isso aqui. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Olha só. Hoje eu escutei uma mulher pregando no banco, na hora das tempestades, dizendo que quando a população começar a morrer, os primeiros serão os crentes. Aqui, ó. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas e, tardando o esposo, tosquenejaram todas tosquenejaram e adormeceram. Mas à meia-noite, ouvindo-se um clamor, aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Elas levaram um susto. Acordaram, deviam estar assim, onde eu tô? O que eu tô fazendo, né? Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes, ainda vai ter as prudentes, responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. Tá entendendo? Gente, espera só um pouquinho, deixa eu abrir a porta aqui para minha gata, senão ela não me dá sossego. Vai, filhinho, vai. Vamos, vai lá. Vai. Vamos. Não, você aqui não, rapazinho. Pode ir pra lá. Tá todo mundo em cima da mesa. Então, meus irmãos, ainda graças a Deus que tinha uma prudente no meio, né? Tinham 5 prudentes no meio. Mas será que voltar para as panelas do Egito não vão ocasionar o desconforto de acontecer isso aqui? No versículo 11. Depois chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos as portas. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, não vos conheço.
Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Meu irmão, eu tenho um recado para dar para você e para mim. O recado é para nós todos. O Senhor te avisou da volta de Cristo? O Senhor falou no teu coração que Jesus está voltando e é para você se preparar? Como falou para mim? Pois é. Não largue da paciência dos santos. Sede paciente. A tribulação vai vir. Sede paciente na tribulação. Sede paciente nos comentários. Sede paciente quando te dizem que você é louca. Ou você é louco, porque eu já estou acostumada a me chamarem de louca, de louco. Sede paciente. Porque na vossa paciência, na nossa paciência, nós veremos a glória de Deus. Você não crê, não? Você precisa crer. Esse pessoal que está retornando para a panela do Egito, eu não sei se eles vão ter a grata surpresa de poder entrar. Que Deus tenha misericórdia. Mas eu posso te dizer com toda certeza que isso é uma falta de fé. Isso é falta de paciência. E o Senhor vai cobrar tudo isso. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Se você não tiver fé, você não agrada a Deus. Ah, neurótico, esse daí já é, esse para mim já é até, como diz, né? Neurose para mim já é até um elogio. Pior é o resto. Meu irmão, presta atenção. Tá na hora de nós assumirmos a nossa convicção daquilo que Deus tem falado. Não volte para as panelas do Egito. Não volte, não queira sentir o cheiro da cebola do Egito. Não queira sentir o cheiro das carnes do Egito. Fica firme no maná que Deus está te dando. O maná é essa palavra aqui, ó. Mas em breve, o maná realmente vai descer do céu para nos alimentar. Quando nós tivermos que sair das nossas casas, abandonar as nossas casas, por amor à palavra de Deus, para preservar nossas vidas, para ver Jesus voltar, nós seremos alimentados com o maná do céu. Você pode guardar aí, pode escrever o que eu estou te falando. Nós seremos alimentados com o maná que vem do céu. Nós seremos abastecidos pelos anjos, como Elias. O anjo fez o pão para Elias ali do lado dele. Elias dormindo aquele sono da canseira que ele estava. O anjo fez o pão para ele ali do lado. Cutucou Elias e falou: Elias, acorda, come porque você precisa andar. E é grande o caminho teu. É grande o caminho teu. Entendeu? Então, coloca a tua vida em ordem. Não volte para as cebolas. Não volte para o cheiro da carne. Não tenha saudade da panela do Egito, porque lá não tem mais nada para nós. Lá só vai ter choro e ranger de dentes. Olha a Paula aqui, ó. Deixa eu contar. Aqui a Paula tá aqui. Posso contar, né, Paula? Pois é, a Paula, ela tá aonde ela tem que estar. Ela está no centro da vontade de Deus. E a Paula está ela tem dificuldades lá onde ela está, porque ela já está onde Deus preparou para ela ficar. E sabe o que está acontecendo? Você sabe o que está acontecendo? Ela, escuta isso. Ela, na dificuldade que ela está, o marido dela está trabalhando e não está recebendo o que precisa receber. Na dificuldade dela, Deus está preparando tudo que ela precisa, até a galinha que ela precisa para comer na semana, as galinhas vêm na porta da casa dela. As galinhas estão vindo na porta da casa dela, para ela ter proteína para comer. Você está escutando isso? Tá, ela está aí, ela pode falar, ela pode dizer, tá aí. Hoje nós estávamos conversando sobre isso. Ela estava me contando. As galinhas aparecem na janela dela. Ela abre a janela, a galinha está sentada na janela.
E ela pega as galinhas para comer. O vizinho prepara para ela tudo que ela precisa, ele nem sabe o que ela precisa, mas ele já deixa tudo preparado para ela, dá as cestas com fruta, com legumes, tudo que ela precisa para a semana. Tá ela aí, ela pode dizer se é mentira minha ou o que eu estou falando aqui, estou contando o testemunho dela. E ainda, olha como que Deus faz as coisas. Ela, como é que diz? Tem um grupo lá, um grupo que mexe com ocultismo. E esse grupo tem fazendas por ali. E eles viram a terra da Paula e queriam investir dinheiro na terra da Paula. E ela rejeitou o dinheiro, porque era dinheiro de ocultismo. Dinheiro de gente que mexe com aquilo que não deve. E ela rejeitou, e ela falou para mim, Ruth, eu rejeitei. Eu falei, pode rejeitar que Deus vai preparar tudo que você precisa. Não tenha medo. Não tenha medo. O Deus vai preparar tudo que você precisa. Olha, e na mesma semana começou a aparecer as galinhas. Entendeu? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que vai alimentar o seu povo lá no meio do mato. Você está achando que não? Você está achando que não? Deus vai nos fazer ficar invisíveis mediante os drones. Deus vai fazer nós ficarmos invisíveis mediante a tudo que eles mandarem contra nós. Entendeu? Aí a Paula contando, ó, as galinhas sentadas na porta da casa dela. Diz que tinha uma galinha na janela. Imagina isso. E elas são mansinhas. E ela pega as galinhas sem problema nenhum. Tá entendendo, meu irmão? Com tudo que aconteceu em Portugal, as terras dela não foram afetadas. As terras que ela tem não foi afetada, com todo o gelo que está caindo, com tudo que está caindo por lá. Tudo, até o galinheiro que ela tem lá, para a galinha botar, porque ela tem as botadeiras, né? Essas que estão aparecendo para ela é para ela consumir, para ela comer. Porque se ela pegar as botadeiras para comer, não tem ovo. Entendendo? Você está achando que isso é brincadeira? Não, meu irmão, isso é ter fé. Isso é esperar no Senhor, isso é rejeitar a panela do Egito, isso é rejeitar a cebola do Egito. Meu irmão, presta atenção. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo com as nossas vidas? Não retorne. Muitos que retornarem não vão conseguir voltar. Não vão conseguir entrar no reino. Não vão conseguir entrar nas bodas do Cordeiro. Não vão. Não vão. Toma. O meu galinheiro é colocado a cuspe, está de pé. É, tá vendo? Vocês estão vendo? Você ouviu, Alberto? Você ouviu? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que paga as nossas dívidas. Meus irmãos, prestem atenção no que eu vou contar para vocês. Vou contar para o Alberto aqui. O meu ex, uma das estratégias dele para acabar com a minha vida e a vida das minhas filhas foi nos endividar. Então ele fez um monte de dívida, no nome das minhas 2 filhas e no meu nome. Escuta isso. Mas um monte de dívida. Em nome de cada das minhas filhas tinha 50 mil reais de dívida no nome das minhas filhas. E mais um tantão no meu. Você vai dizer, mas como que você deixou? Não tinha o que fazer. Ele fazia. Era uma coisa assim, era uma coisa diabólica. E passou-se o tempo e eu falava, Senhor, tem misericórdia, como é que nós vamos alugar uma casa? O que nós vamos fazer da nossa vida? E quando foi um belo dia, uma prima minha, muito rica que eu tenho, quer dizer, não tenho, ela já faleceu agora, me ligou e falou assim, Ruth, tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque eu tenho sonhado com vocês todas as noites. Eu falei assim, olha, a minha vida virou de ponta cabeça, eu não sei nem o que falar para você. E aí eu fui falando para ela, ela falou assim, como tá o nome das meninas? Eu falei, minha filha, tá mais sujo que puleiro de galinheiro. Ela falou assim, me passa para mim tudo que ele fez o nome delas, que eu vou ver o que eu posso fazer aqui. E eu sei, meus irmãos, que essa minha prima pagou a dívida todinha, Deus colocou na mão dela, pagou toda a dívida que estava no nome das minhas filhas. Aí ela veio falar comigo, eu falei, não, o que está no meu nome, tanto das meninas já livre,
Eu já consigo me mexer. O que está no meu nome, Deus vai me dar. Fica tranquila, o que você já fez já está bom demais. Já está na medida certa. Então eu quero dizer para o Alberto e para outros irmãos que estão com problemas, que Deus é aquele que socorre, nem que seja na última hora, no último momento. Ele vai abrir a porta para quitar aquilo que você deve. Somente creia, confia e não murmura. Fecha a boca. Entenda que Deus não age na murmuração, mas Ele age num coração confiado. Ele age num coração que coloca esperança nele. É nesse coração que Ele age. Entendeu? Então fica aqui, vocês viram a Paula. Nessa época a gente não pode desejar muito, apenas o necessário, exatamente. É somente o necessário. Nós vamos viver com a providência divina no necessário. Nós não teremos a mais e não teremos a menos, é a medida certa. Então louve o Senhor e não volte para o Egito. Não volte para as panelas do Egito. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando, bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, porque nós temos em Ti socorro, nós temos em Ti esperança, nós temos em Ti vida eterna. E eu te peço, Pai, nesse momento, pela vida da Paula lá em Portugal, que as galinhas apareçam cada dia mais na porta da casa dela, que as necessidades dela sejam preparadas como o Senhor está preparando. As necessidades do Alberto, as necessidades do teu povo que aqui está. Tu sabes a necessidade de cada um. E o Senhor é aquele que provê as necessidades. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a permanecer fiéis. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer perseverantes na igreja invisível de Jesus Cristo. A igreja que foi chamada como Filadélfia, que vai adentrar os portões celestiais. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a estar firmes. Ajuda-nos a estar de acordo da Tua palavra. Que nós possamos estar vigiando em todo o tempo, para que sejamos achados dignos de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho do Homem. Te agradecemos, te louvamos, peço, Senhor, que o Senhor guarde a minha filha, que está indo para o sul, que a Tua mão de misericórdia esteja sobre a vida dela, que acompanha aquele ônibus. Guarda-nos e livra-nos do mal. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, no nome honrado de Jesus, aquele que vive para todo sempre. Amém e amém. Meus irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor, firmes com o maná. Hoje o maná está na palavra somente, mas amanhã, daqui uns dias, nós estaremos colhendo maná no solo para fazer os bolos que nós vamos fazer para aguardar a volta de Jesus. Fiquem na glória e na graça do Senhor. Amém e amém.